Eita, gente. Bom dia, bom dia. Hoje eu vou conversar com uma mulher que transborda força, acolhimento e propósito. Doutora Fabíola Serra é dentista, empreendedora e está à frente da clínica Fabíola Serra. Mas, além de tudo isso, é mãe do Salomão, um homem extraordinário de 20 anos que está dentro do transtorno do espectro autista. É um assunto que eu queria muito conversar sobre, porque a doutora Fabíola Serra é minha madrinha, minha tia, e eu acompanhei desde o começo o diagnóstico do Salomão. E eu acredito que é importante mostrar não só uma mãe do espectro autista, mas uma mãe do espectro autista com um caso como o do Salomão, que eu acho que é um caso de sucesso. Sim. Então, muito bem-vinda. Às vezes eu vou chamar ela de madrinha, tá? Porque assim é o costume. Então, seja muito bem-vinda, doutora Fabíola Serra. Obrigada, Malau. Maria, eu acho que é interessante a gente abordar, e eu agradeço demais o convite, eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente prestar um grande serviço para a comunidade, para os telespectadores. Por quê? Porque existe muito embaraço, desentendimento e algumas desinformações no entorno do espectro do autismo. Sim, né? Com certeza. Então, assim, é interessante a gente falar quando você pontua assim, é um caso de sucesso, porque foi muito bem conduzido. E por que foi um caso de sucesso? Eu acho que é importante a gente fazer com que essa minha experiência com o Salomão chegue a outras mães. Com certeza. Vamos começar do começo. Quando que você percebeu que o Salomão era diferente? O Salomão, desde bebê, ele já tinha comportamentos que a gente julgava, tanto eu como o pai dele julgávamos que era um comportamento atípico. Sim. Como bebezinho, ele sentou, ele teve todo aquele comportamento previsível de uma criança para a faixa etária dele. Mas quando chegou o momento do Salomão socializar, principalmente, naquela fase de entrar na escola, o Salomão é de julho, né? Então ele já entrou realmente para a época, porque o Salomão tem 20 anos, então a gente sempre tem que resguardar que a gente está falando de 20 anos atrás, né? De que o Salomão, quando ele começou a estudar, não era tão comum que as crianças adentrassem a escola nessa faixa etária, de 2, 3 anos. Sim, hoje em dia a gente sabe que é super comum. Mas quando ele entrou, assim que ele fez 3 anos, em julho, a gente resolveu colocar para ele ter uma experiência, né? E foi muito difícil essa separação. E a gente sabe que comumente é complicado essa separação da criança do seu lar, da sua família para a escola. Mas para ele foi uma coisa, para mim, foi uma experiência muito emblemática, porque era uma experiência para lá de escandalosa, não era só aquela criança que chorava, era aquela criança inconformada com aquela separação. Né? Então isso aí foi sinalizando que existia alguma outra coisa. E dentro da escola, ele não brincou comumente como qualquer criança brincaria com os seus pares. Ele tinha uma certa preferência e algumas dificuldades. Né? Mas tudo isso você vê claramente aqui conversando que foi uma criança que foi muito bem acompanhada, tanto por você como também pela escola, e eu acredito que aí que entraram os profissionais. Aí nessa fase a gente entrou com a parte terapêutica, né? Porque a gente foi procurar ajuda, então a gente já procurou a terapia para ver, a gente foi atrás de um diagnóstico, o que aquilo ali sinalizava, né? Que isso é o importante. E dentro do autismo, dentro do conhecimento do que é o autismo e das condutas, a terapia precoce, porque assim, é uma das coisas mais importantes. Quanto mais você se antecipar no diagnóstico e nas terapias, melhor o resultado para aquela abordagem daquele indivíduo, né? Então, a gente se antecipou nesse sentido, da gente procurar o atendimento e a gente não fechou nessa época o diagnóstico. Então, assim, a gente teve uma sequência de psicólogas que a gente procurou para fazer o atendimento dele. Na terceira psicóloga que a gente realmente conseguiu acertar. Ela ficou muito tempo dando suporte para ele e tempos depois, assim, praticamente 1 ano depois só,
É que ela falou veio assim, o diagnóstico de vamos fato. encaminhar para uma neuropediatra, para a gente realmente bater o martelo e fechar um diagnóstico. Havia uma suspeita, né? E aí o diagnóstico, ele é multidisciplinar. Entra a psicóloga, entra um pediatra, entra um neuropediatra. Pode entrar também, inclusive, um psiquiatra. E aí a gente foi para o neuropediatra e a gente conseguiu consolidar. Esse diagnóstico do e a partir daí a gente montou estratégias de como conduzir o Salomão dali em diante. Eu acredito, né? que tem aí um vídeo, eu acho importante a gente mostrar esse vídeo para o pessoal que está em casa, um relato do próprio Salomão e da importância que foi esse momento. Brígida, dá uma ajuda aí. Fui muito abençoado com ter uma mãe que ela, ao mesmo tempo que ela não, ela entendia a minha dificuldade, percebia que eu tinha limitações e não assumia que eu tinha capacidade de fazer coisas que eu não tinha, ela também não me protegeu do mundo. Ela nunca foi habilitista de achar que eu não conseguia fazer as coisas. Esse é um relato muito importante. Você como mãe, você nunca achou que ele não fosse capaz, assim como até hoje não acha. Não, jamais, jamais. Maria Laura, assim, eu tive experiências muito, assim, fortes e emblemáticas de perceber o quanto o Salomão, claro, escalonando, né, de tempos em tempo essa evolução e a gente observando o quanto de degraus ele ia subindo e o quanto eu poderia soltá-lo. É o que a gente chama de delegar atividades e não delargar. Então, eu não delarguei o meu filho, eu delegava na medida em que eu ia observando e ia acompanhando aquele desenvolvimento. Tanto que você bem sabe que o Salomão chegou a morar fora do país por um tempo, né? Sim. Mas isso foi um processo, ele só foi ao atingir maioridade, quando eu já sabia, já tinha feito a gente ensinou ele a lavar roupa, a fazer, né, comidinha dele. Roupa, e, né? eu acho que um dos motivos de eu querer trazer minha madrinha e não outra mãe é para mostrar a importância que a família também, no acolhimento dessa criança, na ajuda da mãe, na ajuda no dia a dia com o Salomão, e eu acho que isso também teve uma importância muito grande no crescimento dele. Eu acho que aí tem foto dos primos, que eu até coloquei aí. Os primos, às vezes, a gente dá uma forcinha ali na madrinha de vez em quando, porque é importante também a família entender, acolher, aprender, estudar e saber mais sobre para poder ajudar essa criança. Ele não é mais criança, que ele é um homem, eu acho isso um absurdo, inclusive. Essa criança. Eu acho que a gente tem uma pergunta, madrinha. Vamos aqui, então. Deixa eu entrar um pouquinho nessa conversa, Por Fabíola. Eu tenho um irmão autista, e ele já tem 34 anos. E diferente do seu caso, que, meu Deus, que bom que foi assim, que vocês conseguiram ter o diagnóstico tão cedo, né? Tão precocemente. O Hélio foi diagnosticado apenas aos 24 anos, né? Há 10 anos. E eu lembro que... Mas ele sempre foi uma criança diferente também. Aqueles comportamentos que você começava a julgar que era atípico, né, ali na escola, não tinha o mesmo entendimento de raciocínios ali no dia a dia, na sala de aula. A mamãe sempre percebeu a dificuldade, foi atrás de vários neuropediatras, vivia em médicos. Já fazia algumas terapias ocupacionais, fono também, para melhorar a questão da voz. Mas nunca o diagnóstico fechado, porque, enfim, isso era nos anos 90, né? 98, 2000. Mas, assim, é lindo ver você, porque eu lembro da mamãe. E a mamãe nunca, mamãe e papai, né? Mas a mãe é diferente, né? Mãe é que fica ali, vai todos os dias atrás do diagnóstico dos médicos. E a mamãe nunca desistiu. E também entendeu que o Hélio tinha as suas potencialidades, né? Depois queria que você falasse um pouco das habilidades do Salomão. Pode falar, desculpa. Não, o Salomão, assim, muito cedo a gente observou que ele tinha muitas habilidades, né? E a gente tem que primeiro contextualizar o seguinte: o autismo, ele é um transtorno no desenvolvimento do neurodesenvolvimento, ou seja, do sistema nervoso. Sim. Ele tem um comprometimento nesse desenvolvimento. Que vai causar impactos tanto na comunicação, na linguagem e na interação social, podendo ter desvios de comportamento, desvios no sentido de comprometimentos no seu comportamento, que
pode ter uma rigidez comportamental, muito vinculado à rotina, muito vinculado a uma opinião em que a gente chama de rigidez cognitiva. Tipo assim, aquele turrão, né? Aquela pessoa que pensa uma coisa e ele, para abrir a guarda, ele é mais difícil. Um cronograma a ser seguido, não sai de jeito nenhum. Ele precisa de muita previsibilidade para o que ele vai executar. Então, esses transtornos, e aí dentro da comunicação e dentro da linguagem, tem as crianças que falam mais tardiamente, né? A criança que fez, gente, 2 anos de idade, ela não imitou o papai e a mamãe, tipo assim, você falar papá, papai, e a criança ficar apática, né? Mamã, e ela ficar apática, aquela criança que é muito silenciosa, ou aquela criança que é muito irritadiça, o bebezinho que chora muito, que é muito irritado, ou que é muito silencioso, e o Salomão era um bebê muito silencioso. Eu tinha muitas vezes que acordar o Salomão para ele mamar, né? É um comportamento distinto, sim, claro. né? É um comportamento atípico. E isso chama a atenção. Então, assim, os prejuízos, eles vão... e é por isso que a gente chama de espectro, que é TEA, é transtorno do espectro do autismo. Por que chama espectro? Porque existe uma ampla variabilidade de comprometimentos e a gravidade desse comprometimento. Por isso que nenhum autista pode ser comparado a outro. Cada um tem o seu mundo. Então, assim, o Salomão é um caso de sucesso, mas eu gostaria que e aí a gente bota assim umas aspas enormes, né? Porque ele adora aspas e eu também gosto. Por quê? Porque pode parecer muito presunçoso. Sim. A história do Salomão ainda não está finalizada, está se construindo dia a dia. O que a gente pode afirmar é que até o momento ele vem sendo um caso bem sucedido. E eu faço muitos investimentos, dou muito substrato para ele progredir, para ele avançar. E assim, hoje, pela manhã, saí, vim aqui para o estúdio, Salomão foi para a UFP, que ele é aluno do curso de História na UFP. E ele muitas vezes passa o dia na UFP. Salomão já teve muita seletividade alimentar, ou seja, tinha algumas coisas que ele tinha dificuldade de comer. Salomão almoça hoje, todo dia, no RU da UFP, com a galera, entendeu? Ele não se furta a conviver com os pares dele dentro da UFP. Na época de escola, ele fugia vitória, né? do convívio para poder ler gibi. Era uma fuga, entendeu? A leitura para ele. Lógico que isso habilitou ele a gostar de ler. Então, o que eu quero te dizer é que existe essa variedade de coisas, de elementos que a gente pode encontrar no universo de um autista. Desculpa até, Malau, só para contextualizar, o meu irmão, ele vai escrever o seu segundo livro, escreveu um livro, uma autobiografia, e a fuga dele foi os livros. Meu irmão já leu quase 600 livros, a gente tem uma biblioteca de todos os livros, é o hiperfoco dele, e o jeito que ele também tirou para, acho que fugir, né, da questão social, da interação, que é uma das maiores dificuldades dele. Mas como você, a família deu o suporte e está ali sempre investindo. Então, essa conversa é muito sobre como a família pode mudar o destino dessa pessoa, né? E ajudar, e as terapias, né? Eu acho que a importância de uma psicológica, como diz o Salomão, né? Que ele chama a tia Aline, a psicológica dele, que é a psicóloga, a importância desse cuidado e acompanhamento médico e terapêutico é de extrema importância. Mas eu não queria deixar de sinalizar que, além de ser mãe do Salomão, a minha madrinha, a Fabíola, também é um papel muito importante na vida de outras crianças. Como dentista, ela recebe em sua clínica muitas famílias que buscam não apenas atendimento, mas acolhimento. E aí que a Fabíola profissional se encontra com a Fabíola mãe. E juntas transformam o cuidado em afeto. Hoje ela atende muitas crianças dentro do espectro lá na clínica Fabíola Serra e tem todo um cuidado para poder ter um atendimento diferenciado dentro do consultório, não é isso? É uma enorme alegria a gente poder prestar esse serviço, porque a gente sabe
o quão as mães e as famílias necessitam desse cuidado, né? De tornar viável, funcional a sua própria vida e a vida da criança. Quantas crianças não estão aí guardadas dentro da sua casa com dor, né? Com desconfortáveis, né? E a gente pode fazer com que esse atendimento possa acontecer. Então, é muito feliz essa atividade que a gente pratica lá na clínica, né? E a gente tem, dentro do espectro, a gente tem aqueles níveis, né, Maria? O nível 1, nível 2, nível 3. Salomão, por exemplo, é nível 1. Mas a gente sabe que aí, de acordo com a classificação, ela é um pouco antiga, porque ela é de 2013, mas ela ainda é muito usual, porque ela é didática. E ela facilita o entendimento. Então, a gente pontua que o nível 2 e o nível 3, eles precisam de mais suporte. E, normalmente, essas crianças que precisam de mais suporte, eles têm mais dificuldades na sua higiene em casa. Então, eles têm mais demandas, que envolvem demandas mais complexas, que muitas vezes, inclusive, têm dor. E aí a gente tem uma outra área dentro da clínica, que é a sedação, que a gente emprega para poder concretizar o atendimento dessas famílias. Perfeito. Quem quiser bater mais um papo aí com a minha madrinha, com a Fabiola, no @Clínica Fabiola Serra ou no @serra.fabiola, que é o Instagram pessoal dela. Tenho certeza que ela vai adorar bater um papo aí com as mães. E por trás dessa sabedoria toda está uma mãe, uma mulher que aprendeu a caminhar entre o medo e o amor, entre o desconhecido e a fé. E com muita sensibilidade vem desbravando o universo do autismo com afeto, informação e respeito. Muito obrigada, madrinha. Foi um prazer. O bate-papo poderia ser para sempre, como são nossos domingos, mas deu tudo certo. Eu acredito que a gente ajudou algumas mamães aí em casa. Eu espero ter ajudado e a gente se coloca à disposição de vocês para qualquer bate-papo que vocês queiram. Salomão também, às vezes, ele faz algumas entrevistas e aí as mães ficam... aquela coisa assim, eu gostaria tanto de conversar com ele para entender melhor. Ele também é super acessível e assim, tá aberto a um papo. Então é isso. Esse foi mais um De Frente com a Malau. Um beijo da Malau. Tchau.